Esse é o momento de você celebrar uma virada sobrenatural. Meus irmãos, a paz do Senhor. Nós vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Glória a Jesus. O livro de Apocalipse, capítulo 3. Glória a Jesus. Capítulo 3 do livro de Apocalipse, versículos 7 e seguinte. Diz assim a palavra do Senhor. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pai, em nome de Jesus. Que bom, Senhor querido, adorar o teu nome na tua casa, pois, ó Deus, tu escolheu este lugar e santificou para que fosse chamado casa de oração. E aqui nós oramos, nós adoramos, nós louvamos a tua majestade santa. E que bom ler a tua palavra, Senhor, nesta noite, Senhor, nesta oportunidade. Que esta palavra que é viva e eficaz, ó Deus, ela penetre em nossos corações nesta noite. Ó Deus querido, que venha fazer aquilo que lhe apraz. Ajuda-nos, ó Pai, a compreender a tua boa palavra, pelo bondoso Espírito Santo, que tem a função de nos orientar. E que ele seja nesta noite o nosso orientador, para que pelo dom da palavra, da sabedoria e do conhecimento, venha a palavra revelada para nós neste momento. Assim eu te peço agradecido, e sempre confiando em o nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, se assentem. A palavra que nós lemos é cunho escatológico, como nós costumamos falar, né? É o período da igreja em que nós estamos vivendo. A carta de Filadélfia, a igreja de Filadélfia e carta à igreja de Laodiceia são as cartas que retratam o período da igreja em que nós estamos vivendo. Ou seja, o último instante da igreja aqui na Terra. Claro que quando a gente fala isso, o último instante, o evangelista Antônio aqui fez uma comparação aqui, falou em segundos, né? 90 segundos, alguma coisa assim. Então, isso, irmãos, para nós olhamos assim, parece para nós é muito demorado, mas para o Senhor, irmãos, já estamos no cumprimento das profecias das Escrituras Sagradas. Nós já estamos vivendo momentos difíceis, de aperto, não é só o Brasil, mas em todo o mundo, nós estamos vivendo uma pressão muito grande sobre os salvos em Cristo Jesus, aqueles que têm convicção da sua salvação, aqueles que realmente são crentes em Cristo Jesus, como nós usamos a expressão.
E nós estamos, irmãos, de comum acordo como igreja, de esperar a volta de Jesus. Estamos esperando a volta do Senhor. A bem-aventurada esperança da igreja é o arrebatamento. Não é a tribulação. A igreja não espera a tribulação. O mundo está sendo preparado para a grande tribulação. A igreja está sendo preparada para o arrebatamento. Nós estamos esperando o arrebatamento, a volta de Jesus. Mas os irmãos sabem que esperar gera muita impaciência. Eu, por exemplo, se for para esperar, eu fico tão impaciente, irmãos, numa fila de banco. Hoje estava no Detran, como eu fico impaciente, né? Eu não fico mostrando isso, não fico falando, mas por dentro eu fico assim, meu Deus, parece que eu estou ali perdendo tempo, sabe? Porque está ocioso e nada funciona, nada vai à frente, você fica assim. Então, é uma coisa assim que a gente não consegue, sabe? Até postaram um cachorro aí esses dias, não sei se parece só eu que recebo essas coisas engraçadas, né? Um cachorro deitado lá na sala do Detran, onde aí disseram assim, olha, ele foi renovar a habilitação, mas não está funcionando nada, ele tirou um cochilo aqui. Estava tirando um cochilo. Gente, é a impaciência que a gente fica. E na igreja, irmão, no Evangelho de Jesus Cristo, esperar é muito difícil. É muito difícil. Sempre foi para todos nós, sempre foi muito difícil esperar. Lembra quando Jesus falou com os discípulos? Fica aqui, vigiai aqui que eu vou ali orar. Quando Jesus chegou, eles estavam dormindo. Então, é muito difícil. Agora, irmãos, quando nós olhamos a carta à igreja de Filadélfia, que Jesus escreveu ao anjo da igreja, ao mensageiro da igreja, ou seja, ao pastor da igreja, para que ele pudesse transmitir esse conhecimento à igreja que ele estava pastoreando, o Senhor, então, nos mostra, irmãos, nas entrelinhas aqui, que a melhor forma de esperar, pelo menos o que está na carta, que o auge da carta é a volta dele. Eis que venho sem demora. O auge da carta é isso. Então, a melhor forma de se esperar a Jesus Cristo, irmãos, para que você não desanime, para que você não perca a sua salvação ou a coroa que alguém está tentando tirar de ti, a melhor forma são essas aqui que o Senhor apresenta. Olha, primeiro, espera trabalhando. Percebe que o Senhor fala assim, eu sei que o momento é muito difícil, mas para a igreja, mas o Senhor fala assim para a igreja, nós lemos ele dizendo assim, olha, primeiro ele se apresentou, ele disse quem era, isso já dá uma seguridade para o crente, já dá uma garantia de vitória. Irmãos, lembre-se que o crente é mais do que vencedor. Quando o apóstolo Paulo faz isso, é claro que ele não está fazendo alusão ao Salmo 91, mas na mente dele pode ter passado. Não tem ninguém que já sai numa batalha ganhando de 11 mil. 10 mil cai ao teu lado, né? 1.000 cai ao teu lado, 10 mil à tua direita. Quer dizer, você já derrota 11 mil de uma vez só. Não tem povo mais vencedor do que crente, não. O crente realmente é mais que vencedor por aquele que nos amou. Agora, quando o Senhor fala, aí ele se apresenta para dar garantia, ele diz que quem está falando é o santo, é o verdadeiro. Não é qualquer pessoa que está falando. É o que tem a chave de Davi. Davi, irmãos, é autoridade, ele tem chave, ele tem autoridade. E diz assim, o que abre, ninguém fecha, e fecha, ninguém abre. Quer dizer, ali já tranquilizou o crente. Pensa em alguém que tem todas as chaves e você sabe que a hora que ele quiser abrir, ele abre. E a hora que ele quiser fechar, ele fecha. E a porta que ele abrir, ninguém pode fechar. E a porta que ele fechar, ninguém pode abrir. Quer dizer, se ele abriu para você e fechou logo atrás, não tem outro que possa fazer isso. Somente ele tem essa autoridade. Mas então nós vamos esperar a volta de Jesus. E então ele fala assim, o versículo seguinte, que é o 2, ele fala então para nós, perdão, o 2, o versículo seguinte, que é o 8, ele fala assim,
eu sei as tuas obras. Então aqui ele já dá uma deixa para nós que a melhor forma de esperar a volta de Jesus sem desanimar, irmãos, é trabalhando. Quando você trabalha, a hora passa, já viu? A ociosidade, parece que o dia não passa, que o momento não passa. Tenta esperar alguém chegar na sua casa, sentado lá no sofá. Ah, já disseram que estão vindo. Aí tu fica, meu Deus, 10 horas. Aí 10h30, 11 horas. E agora tem essa opção de você mandar uma mensagem, né? Aí você fica, onde tu está? Está chegando? Então, aí você fica assim o tempo todo perguntando à pessoa por quê. Se a pessoa estivesse tranquilamente esperando, atento com os seus ouvidos para quando batessem palma, desse uma buzinada, escutar um ronco diferente de motor, ou então alguém tocasse a campainha, atento. Mas trabalhando, quando menos esperasse, está na porta. E você ainda fica assim, meu Deus, nem terminei. É pego de surpresa. Irmãos, mas você estava esperando, mas você nem concluiu a tua tarefa que você tinha começado. Olha, é a melhor forma de esperar alguém trabalhando. Muitas dessas pessoas que estão desanimando do Evangelho de Jesus Cristo, podem observar suas vidas. São pessoas ociosas no reino. São pessoas que elas estão esperando, entre aspas, Jesus, mas deitado numa rede. Aí ele percebe que a hora não passa. É tribulação, é aflição. E ele fica olhando para todas essas intempéries do tempo, e então ele percebe que está demorando muito. Aí ele começa a desanimar. Irmãos, quem está ocupado, quem põe a sua mão no arado, não pode olhar atrás. Porque aquele que põe a sua mão no arado e olha para trás, Jesus falou, esse não é apto para o reino de Deus. Colocou a mão no arado, é para olhar à frente, é para trabalhar para o reino, é para desenvolver o reino de Deus. O Senhor está mais perto do que nós imaginamos. Agora, se eu ficar na ociosidade, eu fico na ansiedade de que ele venha logo, e eu acho que está demorando. Mas se eu me ocupar, a impressão que dá, pelo menos a mim, é que o Senhor virá e eu não concluirei nada daquilo que eu desejei no coração de concluir. Não dará tempo. Agora, se eu ficar na ociosidade, aí eu fico esperando. Oh, Jesus não veio hoje, mas amanhã não vem. Aí, então, daqui a pouco, eu estou desviado da presença do Senhor. Porque o próprio Satanás, ele usa pessoas, e o apóstolo Pedro tratou sobre isso na sua carta, dizendo assim, que muitos já dizem assim, o Senhor está tardando a vir. E outros já disseram, e o apóstolo Paulo teve que corrigir isso na igreja, na carta aos Tessalonicenses, quando ele escreve o capítulo 4, principalmente os versículos 1, até o finalzinho, até o 18, do 13 a 18, melhor dizendo, né? Do 13 a 18, quando ele diz assim, irmãos, não quero que vocês sejam ignorantes, ou seja, desconhecedores acerca das coisas da volta do Senhor. Ele começa a corrigir, porque já tinha pessoas na igreja que, por conta da ociosidade, já tinham dito assim, acho que Jesus já veio e nós ficamos. Eu acho que Jesus já veio, não vem mais. Aí eles já estavam tudo desesperados. E enquanto o crente está trabalhando, Deus também está trabalhando a volta de Cristo para nos arrebatar. Agora, irmãos, é trabalhando. Não se preocupa não se eu estiver aqui, nesse momento, e o Senhor arrebatar, ou não deu tempo nem de eu arrumar aqui, igual a gente faz no final do culto, deixar o púlpito arrumado. Não se preocupe. O Senhor conhece as nossas obras e sabe que tudo que nós devemos fazer é conforme as nossas forças. Ele não disse para você concluir, ele disse para você fazer.
Moisés começou a legislação, mas ele concluiu? Não. Quem é que conseguiu concluir? Quem é que conseguiu fechar a lei? Só o próprio Cristo. O fim da lei é Cristo. Romanos capítulo 10, versículo 5. Então, ninguém conseguiu, mas todos estavam trabalhando. Então, o Senhor fala assim, olha, eu conheço as tuas obras. É interessante, porque ele diz que conhece as obras. É claro que agora vamos trazer para o campo aqui individual. Irmãos, o Senhor, você sabe que dentro desse contexto das cartas, quando está no capítulo 1, o Senhor está passeando entre os castiçais. E os castiçais, ele mesmo explica, significa as 7 igrejas, a qual ele vai escrever as cartas. Ele está andando assim, no meio da igreja. Aí o Senhor conhece a obra da igreja, no coletivo, e ele conhece a obra de cada um individualmente. Tu imagina se eu pudesse, ou se você pudesse, o oposto também é verdade, chegar, eu estou aqui sentadinho, você pudesse olhar dentro do meu coração. Que constrangimento seria para mim, que vergonha, de repente, saber que você está vendo tudo, ou melhor, lendo todo o meu pensamento. E eu lendo todo o seu pensamento. O Senhor faz exatamente assim conosco. Ele sabe tudo, irmãos, que nós fazemos. Sabe as desculpas que damos para não fazer. E sabe também o esforço que temos em fazer. Porque nós podemos nos enganar. Eu posso dizer para você que dá uma desculpa, mas eu não posso dar nenhuma desculpa ao Senhor, irmãos. Antes que Arão desse uma desculpa a Moisés, e muito esfarrapada, dizendo, eu tive uma pressão até aí, é verdade. Aí o povo trouxe esse ouro, eu joguei no fogo, saiu um bezerro. Olha só, o fogo é miraculoso. Jogou no fogo, o bezerro, tá quente. Aí pulou. Não negativo, irmãos. Ele fundiu. Para fazer uma peça, irmãos, no fogo, tem que ter uma forma. Tem que fazer a fundição. Então, eles prepararam uma forma, derreteram o ouro, encheram ali. Não foi de qualquer maneira, não. Mas ele deram essa desculpa. Porém, antes que ele desse essa desculpa, o Senhor tinha dito a seu Deus que o povo se corrompeu. Deus já tinha visto. Agora, tem uma coisa interessante. Já que às vezes nós achamos que eu não tenho muito o que fazer. Irmãos, todos nós temos ocupação no reino de Deus. E para esses dias tão difíceis da igreja, tão difíceis, porque a tendência é apertar, nós não sentimos tanto. Nós não sentimos tanto que o Senhor tem sido bondoso para conosco aqui no Ocidente, né? Deus tem sido bondoso. No Oriente, o pessoal sofre mais do que nós. Mas no Ocidente o pessoal tem sido generoso, né? Deus tem sido muito bondoso para conosco. Agora, o Senhor fala assim, olha, eu conheço as tuas obras. Aí o que ele fez? Eis que diante de ti pus uma porta aberta. E ninguém pode fechar. Irmãos, ninguém pode parar a igreja. A porta que Deus abre, lembra que ele falou? Ninguém pode fechar. Ele colocou uma porta aberta. Eu sei que o diabo, nesses dias que ele está endemoniado, ele está querendo fechar essa porta, mas não tem força para fechar. A pressão é grande, mas olha como a gente tem a compreensão do Senhor quando você está trabalhando. Quando você está trabalhando. Então, olha, ele conhece minhas obras, ele sabe o que eu posso, o que não posso, ele sabe até onde vai a minha limitação. Eu, às vezes, não sei. Às vezes, a gente quer dar mais do que a gente pode. E o Senhor, ele já pagou um preço por nós. Então, nós precisamos somente fazer conforme as nossas forças. Qual é a tarefa que ele me deu? Então, eu vou fazer. Bem feito, é cada um fazendo aquilo que Deus lhe deu a fazer. Se todo mundo fizesse a sua parte,
Ficaria muito bom. Aí, então, o que acontece? Ele pôs uma porta aberta que ninguém pode fechar. Agora, ele compreende que dentro desse assunto, que a melhor forma de se esperar a volta de Jesus é trabalhando, e a gente agora sabe que tem essa porta aberta, sabe que tem a garantia dele que o diabo não pode ir contra a vida do crente. Não pode. Ele só pode fazer alguma coisa autorizado por Deus. Ele não tem como atingir um crente se Deus não lhe der a permissão. Não tem. Isso aí é muito explícito, principalmente nos capítulos 1 e 2 do livro de Jó. Não tem. Sede ele tem em cada crente, em cada justo, em cada pessoa honesta, em cada pessoa que é convertida ao Evangelho de Jesus Cristo, mas ele tem que pedir autorização, tem que comparecer lá e falar assim, eu posso fazer? E se Deus falar assim, pode, ele vai fazer. Se Deus falar não pode, não tem como. Tá? Ele pode colocar pedra de tropeço na tua frente, jogar uma casca de banana para você escorregar, mas empurrar você barranco abaixo, ele não pode. Ele não tem essa autoridade, porque Deus nos guarda. A nossa vida, o apóstolo Paulo falou aos Colossenses 3:2, a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Não tem como. E lembra quando Deus escondeu o corpo de Moisés? Ninguém mais achou. Ninguém mais achou. Ficou uma briga lá para achar o corpo de Moisés, não achou. Deus sepultou Moisés. Aí então observa, dentro desse trabalho, ali mesmo neste versículo que está na tela, os irmãos observam, a segunda forma de se esperar, além de trabalhar, é adorando, irmãos. Trabalhando e adorando. Não é somente trabalhando, que às vezes a pessoa se envolve tanto no trabalho, de uma maneira que parece que ele não tem tempo de adorar a Deus. Porque o trabalho, ele pode também ser feito por motivos egoístas. Quem sabe para aparecer, quem sabe para ter algum recurso extra, quem sabe para que as pessoas possam te aclamar, te aplaudir. Irmãos, o trabalho que nós fazemos para o reino de Deus sempre terá que ter como objetivo primário a glória de Deus. Quer comais ou bebais, 1 Coríntios capítulo 10, 31, quer comais, 10, 30 e 31, quer comais ou bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Aí ele diz assim, olha, está lá na tela, né? Então, quando ele se volta para a igreja, ele fala, eu conheço as suas obras, não foi isso que nós lemos? Aí ele diz assim, eis que pus diante de ti uma porta aberta. O apóstolo Paulo já tinha falado que era a porta da evangelização, uma grande porta e eficaz se me abriu. E eu entrei por ela, ele entrou por ela. É uma porta da evangelização. Então ele diz assim, aí eu conheço as tuas obras, e pus uma porta aberta, ninguém pode fechar, aí diz, tendo pouca força. Está vendo como ele não disse que você é forte? Que tem gente que acha assim, aquele ali faz que ele tem muita força, ele é forte. Não. Todos nós somos humanos e falhos. Mas lembra de um verso 10 do capítulo... Verso 24 do capítulo... 24, 10. Verso 10 do capítulo 24 de Provérbios, que nós falamos recentemente. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, certamente será pequena a tua força. Que tem crente que afrouxa. Aí ele fica... E você sabe que uma pessoa que afrouxa, meu irmão, a força dele é pequena. Você tem que ter coragem. Às vezes você vê uma pessoa que ela não... Você sabe que a pessoa não tem saúde, que a pessoa não tem muita estrutura física, mas ela vai ali ver duas pessoas, uma pessoa tentando empurrar um carro, aí ela é fraquinha, mas ela vai e mete mãozão lá também. E às vezes até a pessoa pensa assim, está só fazendo mímica, né? Só pose para sair na foto do Facebook. Né? Mas não, ela tem pouca força, mas está se esforçando em ajudar. E aquele mínimo de força que entrar ali,
já soma com aquelas outras. E pode dar resultado. Irmãos, tendo pouca força, está escrito ali, ó. Aí diz assim, ó, guardaste a minha palavra. Então, isso aqui é adoração, olha. Tendo pouca força, você não deixa de servir a Deus, percebe? É um crente fraco, é um crente falho. Poxa, às vezes a pessoa até fica, meu Deus, o que está acontecendo? Eu não consigo. E a gente, às vezes, fala assim, eu queria ser como Paulo, queria ser como Pedro, queria ser como outra pessoa. Tu lembra que Pedro negou a Jesus? 3 vezes, numa só noite. Você lembra que ele tentou desestimular Jesus de fazer a vontade de Deus, que era ir à cruz? Você lembra que Paulo, ele dizia assim, olha, eu sou um homem miserável, infeliz, porque eu quero fazer o bem, mas não consigo. Você acha que isso aí é você? Irmãos, tem muitas pessoas, esses que nós admiramos e devemos, mas foram falhos também. Tiveram seus momentos de fraqueza, de angústia. O próprio rei Davi, você sabe o quanto ele errou com Deus, mas no Salmo 51, ele estava lá depressivo e ele disse assim, Senhor, devolve-me a alegria da minha salvação. Tinha perdido a esperança. Jó perdeu a esperança em determinado momento, mas de repente bateu um lapso assim na sua mente, aí ele falou, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Mas foi um momento assim, sabe, um surto. Mas em determinado momento ele falava assim, meu Deus, era melhor ter sido abortado. Amaldiçoou o dia do aniversário dele. Amaldiçoou a parteira. O pai, a mãe, porque estava em tremenda angústia, mas aquela pouca força dele fez um lapso assim, rápido, e ele falou, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. A esperança para a árvore cortada. Capítulo 7 diz, ó, a esperança para a árvore cortada. Irmãos, tendo pouca força. Eu gosto desse texto porque é para a carta, para a igreja que está esperando arrebatamento, a igreja Filadélfia. Percebe que não tem uma repreensão aqui? É uma igreja que está esperando arrebatamento. Aí, ele não diz que é uma igreja forte. Ele não diz que são crentes fortes. Porque, irmãos, quando ele fala que nós estamos adorando, nós adoramos ao Senhor conforme a medida da nossa fé. E dentro disso aqui, a verdadeira adoração, ela é oriunda de 3, vamos dizer, de 3 fatos, né? Primeiro fato, ela é oriunda da dependência irrestrita de Deus. Se eu tenho pouca força, eu tenho que depender de alguém, não é assim? O fraco se escora no forte. Se você é fraco, aí você gosta de andar com alguém que tem mais força, que você vai, entendeu? Quando vê alguma coisa ruim, você se esconde atrás dele. Ó, isso é contigo. O irmão mais novo sempre se escondia atrás do mais velho, né? Vou falar com meu irmão quando chegar em casa. Está vendo? Porque ele não tem força, mas ele tem alguém que ele acha que tem mais força do que ele. Irmãos, o Senhor não está exigindo que você seja forte. Ele está exigindo que você tenha dependência dele. Evangelho segundo escreveu João, palavras do próprio Jesus, João capítulo 15, versículo 5, ele disse assim, ó, sem mim, a última parte do versículo, né? Sem mim, nada podeis fazer. Isso é adoração, tá? Você vai adorando quando você depende de Deus. Você depende de Deus. Você não depende de homens, você depende de Deus, né?
Então é pouca força mesmo. Agora, isso, além da dependência irrestrita de Deus, a prática da palavra, ela é fundamental, porque o Senhor falou assim, ó, tendo pouca força, quer dizer, eu dependo de Deus. Se eu tenho pouca força, eu sou fraco. Quem é fraco depende de alguém, irmãos. Tem gente que não, eu consigo. Pode deixar, o cara está com a muleta. Está com a muleta, você vai ajudar? Não, eu consigo. Mas não, deixa a pessoa te ajudar. Te alivia um pouco, é o orgulho, né? Te alivia um pouquinho, porque se você está doente, deixa a pessoa... Aí a pessoa está doente, está cheia de problemas, cheia de labirintite, mas não quer não, porque vai ser uma vergonha a pessoa ver, levando velhinha até o outro lado da rua. Irmãos, se você está precisando, você tem que entender que alguém está ali para te ajudar. E tem pessoas que não, que elas querem tentar fazer. Aí tenta levantar, bum, cai. Piorou. Não era melhor ter deixado ajudar? Aí piora a situação. O Senhor está dizendo que nós temos que ter dependência dEle. Sem Ele, nada podemos fazer. E um dos males que a igreja desses dias está acontecendo, que o retrato é fundido, tá? É que a gente está falando de Filadélfia, mas Laodiceia é a mesma igreja, vamos colocar assim, o mesmo período, é o joio dentro do trigo. Qual era um dos pecados da igreja de Laodiceia, que é a última carta, que nós não leremos, tá? Capítulo 3 ainda. Aí a igreja de Laodiceia, soberba, arrogância, tem nomes de que és rico, não sabe que é pobre, miserável, cego e nu. Essa não, tem pouca força, mas diz aqui, ó, mas guardaste a minha palavra. Isso aqui que é fundamental, irmãos, é o segredo, é o segredo. Não está na força, está na palavra. Eu torno a dizer, já disse recentemente aqui também, tudo que a gente fala é repetitivo, que é a Bíblia. A Bíblia é repetitiva. Quando Deus chamou Josué, Josué era jovem ainda, tinha uma... Não era jovem, né? Mas desde a sua juventude, ele ficou ali com Moisés, e então era inexperiente, vamos colocar assim. E Deus falou assim, Josué, não é a tua força. Você não vai se apartar do livro desta lei. Tá? Você vai meditar nele de dia e de noite, e então serás bem-sucedido em tudo quanto fizeres. O segredo não estava na espada, não estava na agilidade do lutador. O segredo estava na palavra guardada no coração. Aí ele fala assim, tendo pouca força, guardaste a minha palavra. A igreja, irmãos, que será arrebatada, ela não é uma igreja forte, não. Não é uma igreja forte, mas é uma igreja perseverante, militante. É uma igreja que guarda a palavra de Deus. A igreja que parece ter força, que é Laodiceia, que é aquela que se mostra assim para as pessoas, que parece ter força, é uma igreja inchada de conhecimento, porque não pratica a palavra de Deus. Ela só tem repreensões e não elogios. E aqui o Senhor diz, você é fraco, você tem pouca força, então depende de mim. E guarda a minha palavra. Então, como guardar a palavra? A prática da palavra de Deus, irmãos, é também adoração. Não tem como você adorar a Deus sem guardar a palavra de Deus. Aí a pessoa pensa que adoração é o quê? Cantar, fazer polichinelo no louvor. Comigo aqui, ó. Pula. Isso não é adoração, irmãos. Pode até ter em momentos a pessoa está adorando a Deus, mas não quer dizer que é adoração. A igreja está equivocada. A adoração está na palavra guardada no coração. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti, Senhor. Isso é adoração, você preocupado de errar contra Deus. E a igreja, guardaste a minha palavra. Aí, observa, como guardaste a minha palavra, então vem a terceira parte, né? Ou característica dessa adoração verdadeira, que você está trabalhando e está adorando, vivendo a vida normal, como crente. Então, irmãos,
firmeza de fé. Firmeza de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Como guardaste a minha palavra, aí diz assim, e não negaste o meu nome. Mas uma pessoa que é fraca, a gente não tem essa preocupação, não sei vocês, mas eu tenho uma preocupação. Falo, meu Deus, se vier uma pressão, será que eu vou? Que a gente fala, né, na teoria, não é assim? Mas eu oro sobre isso, será que eu vou aguentar? Eu prefiro ser recolhido, morrer, irmãos. Prefiro morrer. Eu falo quando eu não aguento cadeia. Eu não aguento, mano. Nunca fui lá nem para visitar ninguém. Nunca fui. Já fui à delegacia só para fazer algum BO, né? Aí fazer algum BO, e mesmo assim tu fica assim, pô, será que vai dar algum ruim aí? Os caras vão me confundir? Porque pode confundir, sei lá, né? Ou o médico corta a perna do cara errado, não vai... Entendeu? Mas tu fica... Irmãos, será que eu aguentaria? Mas é o Espírito Santo de Deus quem fortalece. Não tem crente forte, não. Pedro é sempre o exemplo para isso. Não é julgando o nosso irmão Pedro, não, que depois ele foi uma bênção. Jesus falou, Pedro, quando tu te converteres... Aí ele ia, e apacentou mesmo as ovelhas. Agora, irmãos, antes de se converter, ele achando que é um crente Laodiceia, aí ele achando, ele falou assim, Senhor, todos podem te abandonar, mas eu estou contigo e não abro. Eu vou até o fim. Aí Jesus, que não tinha mais tempo, não foi que ele não tinha papas na língua, não, mas ele não ia ter outra oportunidade. Falou, Pedro, antes que o galo cante, essa noite... 3 vezes me negarás. Eu, Senhor, você. Irmão, não tem crente forte. O crente tem que ser dependente de Deus. Porque como guardaste a palavra, a minha palavra, e não negaste o meu nome. Olha, tendo pouca força, pressão em cima, porque logo depois você vê, porque tinha algumas pessoas, esses Laodiceia, se diziam judeus e não eram. Era um instrumento de Satanás. Porque, irmãos, pasmem, na igreja que estamos vivendo, que está prestes a participar do período do arrebatamento, muitos ficarão e muitos irão. Muitos ficarão. E esses que ficarão para a grande tribulação, são chamados joios na Bíblia. São chamados joio. Então o Senhor vai deixá-los aqui, para a grande tribulação. E o Senhor diz, então, que eles são da sinagoga de Satanás. Eu não tenho como discriminar e nem tenho como julgar. Não fui chamado para isso, né? Para dizer assim, aquilo ali é de Satanás. Aquilo ali não é crente, não. Assim que a gente fala, né? Aquilo ali é endemoniado, não posso fazê-lo. Tá? Não posso, porque no som do coração não vejo a alma da pessoa. Agora, o Senhor fala assim, muitos dos que se dizem judeus e não são, mas são da sinagoga de Satanás. E uma expressão que eu acho interessante, é uma expressão que nós temos, mas não tem uma nitidez de esclarecimento, né? Ou seja, não está muito bem esclarecida essa questão para nós, mas eu vou fazer com que eles venham e dobrem os joelhos diante de vocês. Acredito que seja, eu não estou falando que mas porque quando a igreja for arrebatada, querendo ou não, eles vão dobrar o joelho. Meu Deus, eles estavam certos e nós não. Vão ou não vão? E reconhecer que a igreja de Cristo é diferente daquilo que se imagina. Agora, o detalhe dessa adoração, enquanto trabalhamos, é esse, irmãos. Esses que nós falamos aqui. Você vai adorar, dependendo de Cristo, irmãos, só depende de Deus. Pratica a palavra de Deus e mantenha a sua fé firme. Quem vai fazer por você é o Espírito Santo. Se tiver que vir uma pressão, o Espírito Santo é quem vai dizer assim, eu não vou, você vai te usar, eu continuo com Cristo.
falar e cantar é fácil, mas eu escolho Deus. Sou amigo de Deus, não é bom? Se eu soubesse cantar, eu cantaria esse hino. Olha, irmãos, agora eu estou dizendo no momento da pressão satânica, somente quem depende de Cristo, quem tem a palavra guardada no coração, terá essa firmeza de fé. Por isso que o apóstolo Paulo, naquele momento de pressão do Império Romano, ele disse assim: ninguém diz que Cristo é o Senhor se não for pelo Espírito de Deus. Não consegue. Por quê? Quando dissesse Cristo é o Senhor, correu o risco. Está entendendo? Irmãos, a característica do cego de Jericó, tudo bem, não tem o que perder, ele é mendigo. Ele é mendigo, ele é marginalizado. Ele é um marginal na sociedade, ele não tem vaga na sociedade. Mas mesmo sendo um marginal, mesmo sendo um mendigo, mesmo não tendo vaga na sociedade, você já viu que o mendigo aí quer morrer? Quem quer morrer? Tu fala assim, vim aqui para te matar. Ele é doido, ele sai correndo, mano. Ele sai correndo. Por quê? A vida está ruim, mas é a vida. Ele não quer. E o cego Jericó, quando ele ouviu dizer que era Jesus, e ele nem viu, mas ele ouviu dizer que era Jesus, ele então começou a gritar bem alto, Jesus, filho de Davi. Tu sabe o risco que ele correu? Chamar Jesus o filho de Davi, quer dizer, o rei de Israel, da linhagem de Davi, tem misericórdia de mim. O Espírito Santo de Deus, irmãos, na vida do crente, torna o crente capaz de fazer proezas. Agora, soberba não. Soberba não. Pessoa que acha assim, mas eu estou pronto para o que der e vier. Irmãos, foge destes. Eu só estarei pronto se o Espírito Santo de Deus me envolver, igual fez com Sansão, igual fez com Davi. Com Sansão, a Bíblia diz assim, o Espírito de Deus envolveu ele. Aí, então, ele fazia proezas. Vê o dia que o Espírito Santo de Deus não envolveu, o que aconteceu? Deu ruim para ele. Então, tem que depender do Senhor. Tem que estar atento e firmar essa fé em Cristo, porque o meu justo viverá pela fé. Agora, então, trabalhando, adorando e aguardando. Essa é a maneira do crente viver, a maneira mais eficaz para você não desanimar da vida cristã. Aguardando, porque a palavra desse, então, depois vem então o versículo de número 11, seguinte, é o 11. Aí diz assim, eis que venho sem demora. Irmãos, eis que venho sem demora. A única função que nós temos, você que está trabalhando, não vai ficar ansioso. O crente não tem ansiedade, você tem planos. A gente tem planos, a gente faz banner para o ano, a gente, né? Vamos fazer agora esses dias, aí já saiu, já foi liberado, vamos fazer esses dias agora. Aí, então, faz o banner, esse ano, inclusive, o plano. A ideia do tema central desse ano é frutificar. Frutificar, é João capítulo 16, versículo 15, me parece, né, o texto base. Então, é frutificar. Nós vamos fazendo plano, nós vamos fazendo agenda, nós temos agenda anual da igreja, temos as festas da igreja, que vamos fazendo plano, mas isso aqui é só para a gente se ocupar. Agora, o segredo mesmo é com o ouvido atento ao toque da trombeta, porque, eis que cedo venho, ou eis que venho sem demora. Para a gente parece que demora, e tem crente que já está tão desanimado que ele fala, já escuto isso desde quando eu era criança. Claro, a Bíblia relata esses fatos há mais de 2000 anos atrás, do retorno de Jesus, do arrebatamento da igreja. E você vai escutar. Agora, irmãos, o crente, quando ele está em Cristo Jesus, trabalhando, ocupado, buscando em primeiro lugar o reino de Deus, e não a sua própria vida, ele vai
trabalhando e sempre atento ao dia em que o toque da trombeta tocar. A campainha vai tocar a qualquer momento. Você faz um pedido aí de um lanche, né? Faz um pedido hoje, vai para casa, um lanche. Aí, como o evangelista Dalmi diz, você está com 2 crentes na barriga. Olha só, 2 crentes é muita fome, né? É muita fome, gente. Aí tu faz o lanche. Quando a gente está com 2 crentes na barriga, irmãos, está cheio de fome mesmo, não demora o lanche a chegar? Ele fala assim, daqui a uns 30 minutos está aí, você está tranquilo. Irmão, dá 31 minutos, já desespera. Parece que vai morrer. Então, por quê? Você está com muita ansiedade. Agora, se ocupa enquanto não chega. Se ocupa. Daqui a pouco está lá o motoqueiro na tua porta. Por quê? Você se ocupou e você está atento ao barulho que está. É isso que o Senhor diz. Ele não quer dizer que você fica assim, na rede, olhando para cima, a nuvem vai se abrir, eu vou ver. Não, irmãos, é quando a gente estiver muito ocupado mesmo, aí o Senhor dará a sua ordem para o arcanjo tocar a sua trombeta e então aquela voz estrondosa chamar a igreja. E então nós olharemos para o alto. E o Senhor diz aqui, isso é muito bom, irmãos, porque ele diz assim, que além de a gente saber que a melhor forma de esperar Jesus, então, é trabalhando e adorando, é aguardando essa vinda, porque ele diz, olha, a promessa é feita, venho. Promessa feita. A certeza que ele dá sem demora. Sem demora, ele não demora. O tempo de Deus é contado diferente do nosso. Mas quanto mais afinidade nós termos com o Senhor, mais nós aprenderemos sobre esse tempo. Por isso que o Salmo diz assim, Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Que você aprende a contar o dia não pelo calendário gregoriano. Você não aprende a contar, e hoje é 17, é o 17º dia do mês de fevereiro. Não. Você aprende a contar os dias, a contabilizar da maneira como Deus quer contar. E você não está ansioso se vai viver 50, 60, 70, 80 anos. Porque a tua ansiedade ela já não existe mais, porque a ansiedade deu lugar ao quê? Ao compromisso que você tem com o serviço de Deus. Então, quando Deus quiser, eu vou trabalhando. Quando Ele não quiser mais, fechou minha conta, pagou minha indenização. Olha, irmãos, ele diz assim, olha, eis que cedo venho, ou seja, há uma promessa, há uma certeza, porém, não existe bênção na Bíblia sem incumbência. Não existe. Tem gente, eu vou fazer aquela campanha. Eu vejo aí, fico olhando esses folderzinhos da internet, campanha para sair da dívida. Não existe campanha para sair da dívida, irmão. Pelo contrário, tu vai ficar mais endividado, que aí vão pedir oferta. Tu vai ficar mais enrolado ainda. Não existe campanha para sair da dívida. A única forma de você sair da dívida é você gastando menos do que ganha. Trabalhar mais, gastar menos, controlar, orçamentar. Não tem forma de... eu vou fazer aqui uma campanha. Não sai, irmão, não tem como. Você só precisa saber o que o Espírito de Deus quer falar contigo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aí, então, olha, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Então, quando ele diz isso, ele te dá uma incumbência. Você está esperando a volta de Jesus. Agora, meu filho, tu pensa que Deus vai guardar a tua salvação? Tu pensa que Deus vai guardar a tua fé? Quem tem que fazer isso somos nós. Tu viu a carta de Judas, irmão de Jesus, servo do Senhor? Ele disse assim, irmãos, eu pesquisei assim, senti o desejo de falar algo sobre vocês, já é o capítulo 1, aliás, Judas só tem um capítulo, né? Versículo 1 e 2. Ele falou a respeito de coisas importantes e a respeito da fé que o Senhor entregou a todos os santos, para você guardar. Guarda essa fé, irmãos. Lembra que o apóstolo Paulo falou? Eu combati o bom combate, acabei a carreira e fez o quê? Guardei a fé. Não foi Deus quem guardou. Deus não guarda a fé de ninguém.
Não pense que Deus vai guardar a tua fé. Não pense que Deus vai guardar. Não, você tem que guardar. Você tem que guardar a tua fé. Deus guarda a nossa vida, esconde, mas quem guarda a fé é você. Quem guarda o teu caminho de pecar é você. Você quem tem que guardar. Então, olha, como guarda a palavra, não é você? Como guardaste a palavra da minha paciência. Aí, então, o Senhor disse para a igreja assim, olha, você precisa guardar essa fé. Olha, guarda para que ninguém tome a tua coroa. A salvação é tua. Foi dada a nós, foi dada. Não foi por merecimento. Não foi. Se alguém aqui pensa, eu tinha que ser salvo mesmo, não tinha jeito, que eu sempre fui honesto. Não foi por merecimento. Salvação é uma dádiva de Deus, é um presente. Ele resolveu, olhou para você e independente do que as pessoas tivessem dito ao teu lado, e aquele ali não merece, aquele ali é ladrão, igual fez com Mateus, com Zaqueu, aquele ali é um publicano, aquela ali é uma prostituta, não fizeram isso? E Jesus foi lá e disse assim, aqui, eu trouxe para você, ó, é salvação. E se você pegou para você o presente, irmão, não tem quem possa dizer que não lhe foi dado. Agora, tem alguém que tem interesse de roubar o teu presente? Tem. Aí o que você faz? Já viu quando a gente ganha uma caixa de bombom, né, assim? Que fica todo mundo, olha a generosidade para poder abrir, dividir e acabar aquilo na hora, em meio tempo. Aí você faz assim, isso aqui não, isso aqui ninguém pega. Isso aqui é meu, vou levar para casa. Você ganhou, irmãos. A pior coisa que tem quando a gente vai na igreja é ganhar uma cesta daquela de café da manhã. Que aquilo ali faz até mal depois, que o que tem de olho grande, tu tem que repreender. Tu tem que fazer campanha lá para repreender. Senhor, repreendo eles do olho grande aqui, ó. Porque o pessoal fica aí, vamos dividir isso aí. Ó, quer que eu leve para casa? Levar as cargas um dos outros. Conhece até a Bíblia nessa hora. Aí você fala, aqui não, aqui ninguém tasca. Isso aqui é meu. E você leva para casa. Irmão, salvação é assim. Salvação foi dada. Eu não tenho interesse na tua salvação. Não tenho em pegar a tua salvação. Porque eu estou cuidando da minha. Cuida-te de ti mesmo, Paulo falou para Timóteo, e da doutrina, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo quanto aos que te ouvem. Agora, você cuida da sua, você não está cuidando da minha. Agora, existe um inimigo em comum, que é seu e meu inimigo, que ele está com interesse em nossa salvação. Satanás tenta roubar o que é nosso. Foi nos dado, e ele vai tentar isso toda a vida. De toda maneira, ele vai tentar tirar a tua salvação. Tem conseguido êxito em muitas pessoas. Mas, irmãos, eu vou pedir o Senhor para guardar. Deus não guarda. Deus guarda a nossa vida. Mas Ele não nos guarda, não guarda a nossa salvação. Quem tem que guardar a nossa salvação somos nós. Eu te dou um presente, eu vou guardar teu presente? Quem é que tem que guardar? É você que recebeu a dádiva. Então, o Senhor faz isso, ó, para que ninguém tome a tua coroa. A salvação é tua. É tua. Ninguém pode tomar essa salvação, irmãos. Ninguém. Veio uma acusação daqui, veio outra acusação dali, tu fala assim, ó, eu fui salvo por Cristo. Não foi homem, não foi pastor, não foi padre, não foi clérigo, não foi ninguém. Quem me salvou foi Jesus. Não tem pastor, não tem padre, não tem apóstolo, não tem bispo primário, não tem ninguém que possa salvar uma pessoa. Só Jesus salva. E ele salvou, ele quis te salvar, então você guarda essa salvação e fala, isso aí é problema meu com ele, que alguém vai te julgar. Você é isso, você faz isso, você fez aquilo. O que fez, já passou. E se alguém ficar te julgando achando que você não merece o céu, você fala assim, isso aí é problema meu com Deus. Aí você tem que ser grosseiro. Isso é problema meu com ele. A salvação foi ele que quis me dar. Ele não me achou bonito, mas quis me dar. Então eu vou guardar até o fim. Porque, irmão, se você guardar essa salvação e essa fé, você com certeza trocará pela coroa da vida. Então, olha, para a gente terminar, e a gente sabe aqui, o Senhor fala assim, eu tenho... Isso aqui eu gosto também. Aliás, eu gosto de tudo na Bíblia, né? Mas assim, diz assim, olha, e a quem vencer, irmãos, diz aqui, a quem vencer,
eu o farei. É o próprio Senhor Jesus. Eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Tu nunca mais terás chance de se perder. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus. Tu pensa? O nome de Deus sobre a sua vida. Hoje é o povo que se chama pelo meu nome. Agora o nome de Deus escrito em nós. E diz assim, ó, e o nome da cidade do meu Deus. Ou seja, você vai ser registrado. Ninguém pode tirar a tua cidadania. E diz assim, olha, a Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o nome novo de Jesus, que ninguém sabe. O meu novo nome, ninguém sabe. Hoje a gente leva tu contigo o nome, né? O nome de Jesus. Agora lá teremos um outro nome dele que nós teremos. E ninguém sabe, nem Satanás sabe disso. É desconhecido. Mas a igreja receberá eternamente. Aí o Senhor então finaliza, como finaliza dando oportunidade a todo mundo. Quem tem ouvidos, irmãos? Quem tem ouvidos aqui? Todos nós temos. Então, irmãos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Então, fique de pé, vamos orar? Guarda essa palavra.